No vídeo de hoje iremos fazer uma análise de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ver como algumas bíblias traduziu esse texto, tal como a tradução do Novo Mundo. Também iremos analisar um comentário feito por um professor católico e crítico com respeito à forma que a tradução do Novo Mundo verteu esse texto. Então, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, então como será que algumas traduções resolveu verter o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 12? Vamos acompanhar comigo e ver uma análise que esse professor católico ele fez, analisando uma tradução católica e também após a tradução do Novo Mundo. Dentro desse vídeo dele, no canal dele, ele traz uma comparação de vários textos. Alguns deles até nós já produzimos aqui no nosso canal. Mas vamos isolar somente o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 12. Vamos acompanhar o próprio comentário dele. E ele vai ler, depois automaticamente ele também vai ler na tradução do Novo Mundo. Então vocês como ouvintes já vão ver a forma das duas traduções. Aí vamos ver se o comentário dele realmente tem base. Então eu vou colocar aqui e vocês vão acompanhar comigo. Gênesis 1, 2. Tradução da Bíblia Católica. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja a expressão Espírito de Deus. Em hebraico, Ruach Elohim. Elohim, Deus, nome genérico de Deus, porque Elohim poderia ser usado para outros deuses além do Deus verdadeiro. Então, nome genérico, Elohim, e Ruach, Espírito. Ruach Elohim, Espírito de Deus, tradução católica. Agora veja como está na tradução TNM, tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus, algumas traduções deles trazem força ativa de Deus, outras trazem força ativa de Jeová, movia-se sobre as águas. Veja, Ruach Elohim, Ruach em hebraico Espírito, Elohim, Deus. Como é que você pode traduzir a força ativa de Deus? Como está na Bíblia deles, a força ativa de Deus. Ruach é Espírito, como é que ele botou a força ativa? Porque os testemunhos de Jeová não acreditam no Espírito Santo como pessoa real da Santíssima Trindade. Eles acreditam que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Então eles, por conta própria, pegaram o vocábulo Ruach Elohim e traduziram como força ativa de Jeová. Você acha que isso é correto? Isso para mim não é honesto nem correto. Né? O termo Espírito de Deus não pode ser traduzido como força ativa de Deus. Absurda essa tradução. Então, conforme vocês conseguiram acompanhar aí, ele fez a leitura em uma tradução católica, onde verte Espírito de Deus pairava sobre as águas, e depois na tradução do Novo Mundo, a força ativa de Deus pairava-se, movia-se sobre as águas. E o professor aí, que até deu uma engasgada na hora de ler, ele acha um absurdo, porque para nós negamos a divindade do Espírito Santo, porque não acreditamos na Trindade. Então ele acha que a tradução Espírito de Deus é uma tradução mais cabível, que é o que realmente o texto em hebraico ele quer dizer, a palavra ruá. Então vamos ver se esse professor, suposto professor, ele realmente sabe o que ele está falando. Eu vou deixar amplo na tela e ver como algumas traduções da Bíblia ela verte esse texto. Acompanhem comigo aí, por favor. Então, conforme vocês podem acompanhar na tela, temos a primeira tradução, Standard Version. Ele verte Gênesis 1:2, enquanto um vento de Deus movia-se sobre as águas, né? Depois temos a News Bible, o poder de Deus movia-se sobre as águas. A tradução Knox, sobre as águas movimentava-se o fôlego de Deus. E por último, né, Publication Society, um vento de Deus movimentava-se sobre as águas. Conforme vocês conseguiram notar, nenhuma dessas traduções
usou o Espírito de Deus. E não há um consenso aqui de uma forma específica de como esse texto ele deve ser traduzido. Provavelmente a tradução que esse suposto professor ele usou foi a tradução Ave Maria, que conforme eu estava olhando na biblioteca, verte o Espírito de Deus movia sobre as águas, assim como outra versão, a CNBB, também uma tradução católica, ela verte da mesma maneira. Vamos ver como uma das mais conhecidas traduções católicas, a Bíblia de Jerusalém, e uma das traduções que eu particularmente gosto muito, vamos ver como essa tradução verteu esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções, uma tradução católica, verteu como sopro de Deus. Sopro se entende-se como algo impessoal. Vamos ver outra tradução católica, a Bíblia Pastoral. Vamos ver como essa tradução ela nos apresenta esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Veja só, outra tradução católica que não traduziu da mesma maneira da tradução que esse professor ele citou. Podemos usar aqui uma Bíblia ecumênica, uma Bíblia traduzida, tanto por católicos como protestantes. Vamos ver como essa Bíblia verteu esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era deserta e vazia, e havia treva no superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas. Então usou aqui o sopro de Deus. Então percebemos aqui, em apenas analisar algumas traduções católicas, que esse professor não sabe nem mesmo o que as próprias literaturas da sua igreja ela diz a respeito desse assunto. Porque se esse texto ele tem como base querer defender a suposta doutrina da Trindade e a suposta deidade do Espírito Santo, então ele está bastante equivocado. E se ele quer usar a teologia dele para isso, ele tem a liberdade para isso, é no que ele acredita. Mas gramaticalmente ele está incorreto. Por que podemos dizer isso? Além dessa variedade de traduções, inclusive traduções católicas, de verter como vento ou como sopro, algo impessoal, acompanhe comigo e vamos ver o que algumas obras e alguns léxicos e dicionários eles falam a respeito da tradução desse texto dentro de um conceito puramente gramatical. Então vamos lá, conforme vocês conseguem ver na tela aí, a obra Ancient Bible, The New Translation, Introduction and Commentary, produzido então por Spacer, ele fala o seguinte aí, ó. Um fantástico vento, hebraico ruá, significa primeiramente vento, brisa, e de modo secundário fôlego, e por fim espírito. Porém a última conotação é mais concreta do que abstrata, no presente contexto, porém parece que não se encaixar bem. A obra The New Bible Dictionary de Douglas diz assim: o Espírito pairava sobre as águas primitivas e cria o homem. O Espírito embeleza o céu, sustenta a vida animal e renova a superfície da terra. E o Ruá, fôlego, vento de Deus, o poder e a energia divina que se desloca a todo lugar. Também o New Dictionary of Biblical Theology, ele fala assim: conotações comuns são energia e invisibilidade. Falando de uma maneira ampla, o Ruá de Deus é representado como o poder de Deus na criação do cosmos. O dicionário da Bíblia do Intérprete
fala assim para nós: o fôlego, vento, o Espírito de Deus é o poder criativo que traz vida ao caos, sem forma, no princípio de todas as coisas. Também a Bible Commentary de Robert Davidson diz assim para nós: a frase descreve não o caos, mas o poder criativo de Deus em ação. O vento, um símbolo de poder, é usado teologicamente no Velho Testamento para se referir à atividade dinâmica e presença de Deus no mundo, seu Espírito. Também o Torch Bible Paperbacks, ele fala assim para nós: Ruá é o vento, fôlego, o Espírito. Denota o elemento vital no homem, entregou o seu Espírito. E quando se refere a Deus, pode se referir ao seu poder de dar vida. Mas aqui a expressão dificilmente significa algo mais do que, em hebraico, um vento muito forte. E ela dificilmente pode ser usada para se referir ao Espírito Criador. Também a próxima obra, ela traz a atenção o seguinte, conforme vocês conseguem ver aí. Aqui a concepção que permeia a criação é um empenho entre deidade e certas forças da natureza, nas quais o misterioso, poder divino e invisível produz a ordem a partir do caos, conquista o reino da escuridão e subjuga o mar, selvagem e sem fronteiras. Também Bruce Vader, na sua obra, diz assim: o vento de proporções divinas pode ser também o Espírito, o fôlego dador de vida de Deus. Movia-se sobre as águas preparatórias para o princípio da criação, pois o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me mantém vivo. E o hebraico, a palavra para espírito, fôlego, vento, todos os símbolos de poder são um e os mesmos. E finalmente aqui, duas obras de referência, o Vine, dicionário Vine, denota primeiramente o vento, a palavra pneuma, no caso em grego, derivado de pneu, respirar, soprar, também fôlego, e então especialmente o espírito, o qual semelhante ao vento é invisível, imaterial e poderoso. O uso da palavra no Novo Testamento deve ser analisado aproximadamente como segue: vento, depois ele vem trazendo uma sequência de textos, e outras expressões, como fôlego. E finalmente, Erdmans, o Dictionary of Bible, ele traz atenção, que é o léxico de Broad Drive. Hebraico significa primeiro de tudo vento e fôlego, mas também o espírito do homem, no sentido da força de vida e até mesmo energia pessoal. Conforme nós conseguimos ver, usando diversas traduções e obras de referências para mostrar como a gramática ela pode ser usada e como esse espírito usado dentro desse contexto ele deve ser entendido, a forma que a tradução do Novo Mundo resolveu verter esse texto como força ativa de Deus está mais do que correta. Ela traz o sentido correto nessa expressão usada nesse texto como o poder criador de Deus, conforme todas essas obras aqui ela mostrou para nós. Veja só como o dicionário John Mackenzie, um jesuíta católico, que esse professor talvez aí não tenha conhecimento das obras que ele mesmo tem, da própria igreja dele não tenha. Veja só como esse erudito ele traz atenção, um comentário a respeito de Gênesis capítulo 1, versículo 2 inclusive. Fala assim para nós: aqui há uma evolução evidente no sentido de uma hipostalização do espírito, não no sentido que ele seja concebido como uma pessoa, mas como uma fonte substancial de força e de atividade. É a força criadora de Yahvé. E a obra ainda continua. Resumindo, o Espírito, no Antigo Testamento, originalmente o vento e o sopro, é concebido como uma entidade divina dinâmica, pela qual Yahvé realiza seus objetivos. Ele salva, é uma força criadora, carismática, é o seu poder dinâmico. Todavia é impessoal,
não é uma terceira pessoa de uma suposta trindade, mas como o professor jesuíta aqui, católico, ele traz atenção, é algo impessoal, é um poder que Deus ele usa para realizar os seus propósitos. Em especial aqui no livro de Gênesis, quando começou a ser criadas as coisas físicas. Então, de acordo com essa breve análise que fizemos, a tradução do Novo Mundo ela está corretíssima em traduzir esse texto como a força ativa de Deus, o seu poder em ação, o seu dinamismo, na qual Jeová usa em atividade para realizar a sua vontade. E para o professor, a gente incentiva ele buscar então um pouco mais de conhecimento nessa área, na questão de gramática, não simplesmente pegar uma tradução e já usar a teologia dele simplesmente para apoiar o que ele acredita e não o que a Bíblia realmente ela ensina. Mais uma vez, fico grato por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, fique com Deus e tchau.